Vamos lá, pessoal, aula de número 12, né? Então, ó, já estamos avançando bastante aí no curso, tá? Hoje a gente vai falar de agentes públicos. Já falo para você de antemão que esse assunto não vai se esgotar aqui na aula 12, tá? Em âmbito federal, esse assunto ele é complementado com o quê? Com o estudo da Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto do Servidor Público em âmbito federal, tá? Estou falando em âmbito federal porque cada estado ali tem o seu estatuto, o Estatuto dos seus servidores, tá? Em âmbito federal, a gente tem a Lei 8.112. Então, esse estudo dos agentes públicos, eles se complementam com o estudo da Lei 8.112, tá? Lembrando que a gente também vai ver ela aqui no canal, no Dicas do Carvalho, vou ver se eu faço também várias aulas de exercício, tá? Mas a gente vai ver em separado do curso administrativo, é uma lei muito grande e muito importante. Então, todo concurso da área federal, naturalmente, vai ter lá suas questõezinhas da Lei 8.112, tá bom? Então, vamos falar aqui dos nossos agentes públicos. Conceito. Agente público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública. Tal definição tem origem na Lei 8429 de 92, a nossa lei de improbidade administrativa, em seu artigo 2º. Já falo para vocês, pessoal, o que eu mais gosto desse conceito, que evidencia bem o que é o agente público. Já marco ele aqui para vocês, ó. Ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Então, não é obrigado a estar ali de maneira permanente, não é obrigado a ser o quê? Remunerado. Quando a gente fala de agente, a gente está falando no sentido lato, pessoal. A gente vai pegar todo mundo. Por isso que ele fala aqui o quê? Eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura. Então, falar de agente público é falar o quê? Em sentido lato, pegando todos os agentes públicos, seja qual forma for, por eleição, nomeação, designação. Não é relevante se é permanente ou não, se é transitório ou não. Então, mesmo transitoriamente, ele vai ser abarcado ao conceito, mesmo que não receba remuneração. A gente acabou de ter aí eleições, não foi isso? E lá a gente tinha a figura dos mesários eleitorais. Então, eles estão ali exercendo uma função transitória, tá? Só naquele momento, sem remuneração. Naquele momento que ali eles estão, eles vão ser considerados o quê? Agentes públicos. Embora não receba remuneração, embora não seja permanente, eles vão entrar no conceito e vão responder ali, por exemplo, penalmente, como se agentes públicos fossem, tá? Então, muita atenção com isso aí, tá? De forma sucinta, percebemos que agente público é toda pessoa física que presta serviços ao Estado, remuneradamente ou gratuitamente, permanentemente ou transitoriamente, politicamente ou administrativamente. Isso aqui evidencia tudo, né? Então, não estou preocupado se é remunerado, se não é remunerado, se é permanente ou não é permanente. Estou prestando serviço ao Estado, vou me enquadrar como agente público. Pegando um outro exemplo, né? Imagina os membros do tribunal do júri. Então, no momento que ele está sentado ali como tribunal do júri, ele é o quê? Agente público. Não está recebendo remuneração, não é isso? É uma função provisória, mas naquele momento ali ele vai ser considerado agente público e pode até responder penalmente como se agente público fosse, tá, pessoal? Então, muito importante isso daí. Seguindo, há três cargos distintos no serviço público. Então, estamos no serviço público, lá a gente vai se deparar com 3 cargos. Os cargos vitalícios, os cargos efetivos e os cargos em comissão. Vamos lá para o cargo vitalício. É uma espécie de superestabilidade, na qual a exoneração se faz somente com sentença com trânsito em julgado. O exemplo de cargo desta natureza é o de juiz de direito. Cargo efetivo é aquele constituído mediante concurso público e caracterizado pela estabilidade. Cargo em comissão é aquele de livre nomeação e exoneração, preenchido sem concurso e caracterizado por não possuir estabilidade. Então, vamos lá, pessoal, fazendo uma rápida verificação aqui nesses 3 cargos. O vitalício a gente já viu, né? Membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público. Esse aí que tem a tal da superestabilidade, que para perder a função precisa o quê? De trânsito em julgado. O cargo efetivo, futuramente, é o seu cargo, né? Então, você vai fazer concurso aí para INSS,
TRF, TRT, TRE, qualquer um desses concursos você vai ser o quê? Estável, vai ser um servidor estatutário, regrado aí pela Lei 8.112 de 90. Então, vai ser um servidor que possui estabilidade. Essa é a característica aí do seu futuro cargo, né? O cargo efetivo. E o cargo em comissão, pessoal, você com certeza, acho que todo mundo conhece alguém que trabalha aí numa prefeitura, que trabalha para o Estado e não prestou concurso. Então, ele está ali como comissionado. Então, alguém vai, indica ele e ele é nomeado. Consequentemente, ele não vai ter uma característica marcante dos cargos efetivos, que é o quê? A estabilidade. Então, o cargo de comissão é aquele que foi indicado de livre nomeação e exoneração, e ele não vai ter estabilidade. Normalmente, na prática, o que acontece, pessoal? Quando o prefeito, lá, quem nomeou ele, deixa o cargo, ele é exonerado, e o novo eleito faz o quê? Nomeia ali uma quantidade X ali dos seus conhecidos como comissionado também. Então, ele também não vai ter estabilidade. Normalmente, a roda funciona dessa maneira. Você já deve ter visto, né? Quando a pessoa consegue a reeleição, aqueles que foram nomeados por ele normalmente continuam. Quando ele perde a eleição, aí o novo que chega vem e nomeia novos comissionados. Lembrando que esses nunca vão ter o quê? Estabilidade. Eles não fizeram o quê? Concurso. Eles não são regrados pelo quê? Pela Lei 8.112 de 90, que tem ali na sua essência a figura da estabilidade. Seguindo, vamos para o conceito aqui de função pública. Aqui a gente tem uma dica de prova muito importante, pessoal. Então, olha só. Função pública é a competência, a atribuição ou encargo para o exercício de determinada função. Importante saber que essa função não é livre, devendo, portanto, estar o seu exercício sujeito ao interesse público, da coletividade ou da administração. Todo cargo tem função, mas nem toda função tem cargo. Exemplo, mesário eleitoral e júri de tribunal. Pessoal, esse final aqui, ó, ele é muito, muito importante. Ó. Todo cargo tem função. Então, se existe um cargo, vai ter uma função. O que aquele cargo faz? Mas nem toda função tem cargo. O próprio mesário e o júri é um exemplo disso. Então, é uma função que ela é executada ali, por exemplo, em época de eleição pelo mesário, mas não tem ali um cargo, não tem um concurso, não tem nada disso para que ele execute aquela função. Pessoal, vou chegar até mais perto, ó. Isso é muito importante. Todo cargo tem função. Nem toda função tem cargo. Todo cargo tem função, nem toda função tem cargo. Não é uma via de mão dupla, tá? O cargo vai ter função, mas pode haver função sem o cargo. Não é uma via de mão dupla. Muito cuidado com isso aqui, tá? Não vamos cair em pegadinhas aí, principalmente questão de certo e errado, tá? Não vamos deixar a CESP enrolar, tá? A gente vem aqui para uma diferenciação clássica, né? O conceito de servidor público e empregado público. Já saiba de antemão que servidor público é diferente de empregado público. Servidor público é uma coisa e empregado público vai ser outra. Então, vamos entender quais são essas duas figurinhas. Servidor público, ocupante de cargo público, efetivo ou comissionado. Lei 8.112 de 90. Mantém relação funcional com o Estado em regime estatutário, sempre sujeito a regime jurídico de direito público. Empregado público, ocupante de emprego público, não tem estabilidade, mas possui direito ao fundo de garantia. Regime contratual trabalhista, seletista, sujeito a regime jurídico de direito privado. Exemplo, Banco do Brasil. Então, pessoal, aqui a gente tem servidor e empregado. Tá? Em síntese, o quê? O servidor, ele é o quê? O estatutário, regido pela Lei 8.112 de 90. E o empregado, ele é o quê? Aquele que prestou o concurso, assim como o servidor, mas ele é seletista, ele não tem o quê? A estabilidade, mas, por outro lado, ele vai ter o quê? O fundo de garantia por tempo de serviço, a sua relação vai ser o quê? De direito privado. Tá? Em síntese, são essas duas diferenças que a gente tem. O servidor estatutário, estabilidade, prestou concurso. O empregado público, o quê? Também prestou concurso, mas ele é o quê? Seletista, regime de direito privado, não tem estabilidade, mas ele tem lá o seu FGTS. Então, dá uma equilibrada ali, tá? Então, basicamente é essa. Carreguem com você que o quê? Servidor público é diferente de empregado público, tá? Classificação. Utilizaremos a definição de Eli Lopes Meireles quanto às espécies e classificações de agentes públicos, uma vez que esta é a mais usual e frequente em concurso público. Pessoal, cada livro de direito traz uma classificação aí em termos de agentes.
Então, as classificações são as mais variadas possíveis. O que eu peguei aqui? Peguei a de Eli Lopes Meirelles, porque se você se debruçar sobre as principais bancas aí, CESP, FCC, ESAF, FGV, essas bancas normalmente utilizam a classificação do professor Eli. Tá? Então, muito atento. Então, peguei a classificação dele, eu acho que ela satisfaz ali a gente tranquilamente em termos de concurso público, tá bom? Então, vamos abrir essas classificações, agora a gente vai aqui para o nosso quadro também, para ele nos apoiar. Então, classificação, agentes políticos. São aqueles integrantes do alto escalão do governo, possuindo competência definida diretamente pela Constituição Federal, exercendo funções governamentais, judiciais e quase judiciais, elaborando normas legais, conduzindo os negócios públicos, decidindo e atuando com independência nos assuntos de sua competência. Então, vamos aqui para o nosso quadro, pessoal. Então, a nossa classificação dos agentes. A gente abre falando dos agentes, o quê? Políticos. Tá? O que a gente tem aí dos agentes políticos? Integram o alto escalão do governo. Eu vou botar só isso aqui, ó. Integram o alto escalão do governo. Integram o alto escalão do governo, está aqui a nossa primeira característica, nossa primeira classificação dos agentes políticos. A gente acabou de vir de eleições, né, pessoal? Então, nessas eleições, a gente elegeu o quê? Os nossos agentes políticos, que vão tomar posse no dia 1º de janeiro. Tá? Então, já é a primeira classificação, a gente já pode usar como exemplo o que acabou de acontecer no nosso país, que foram as eleições. Tá? Lembrando que aqui, ó, ele possui competência definida pela Constituição, são funções governamentais, judiciais e quase judiciais. Então, veja que o conceito é bem amplo. Tá? Então, nosso primeiro aqui são os agentes políticos. Então, os agentes políticos também são o quê? Agentes públicos. Tá? Seguindo, agentes administrativos. São aqueles que possuem uma relação funcional com a administração pública. Exercem atividade profissional e remunerada e sujeitam-se à hierarquia administrativa e regime jurídico próprio. São os servidores públicos, os empregados públicos, os contratados temporariamente, excepcional interesse público, né, os que têm lá a previsão no 37.9, e os ocupantes de cargo em comissão. Então, vamos aqui para os nossos agentes administrativos. Quem que a gente vai pegar aqui nos agentes administrativos, pessoal? Exerce função com a administração pública em atividade profissional remunerada. Quem são eles? Ó, servidores. Mais quem? Ó, empregados públicos. Mas quem, pessoal? Ó, os contratados temporariamente. Essa classificação já nos permite dizer o quê? Que o seu futuro é ser o quê? Um agente administrativo. Então, você que está estudando aí para TRF, TRT, INSS, Banco Central, seu futuro vai ser o quê? Ser um agente administrativo. Então, essa é a classificação que você está buscando. Você vai se enquadrar nessa classificação como o quê? Como um agente administrativo, né? É o seu futuro, espero eu. Tá? Então, a gente fecha aqui mais uma classificação. Então, também muito importante. Seguindo, agentes honoríficos. Não possuem qualquer vínculo funcional com o Estado. Possuem geralmente uma função gratuita e temporária, mas respondem penalmente pelo exercício arbitrário delas. Segundo a doutrina, colaboram com o Estado, prestando serviços específicos em decorrência de sua condição cívica ou de sua honorabilidade. Exemplo, mesários do TRE
e jurados do Tribunal do Júri. Vamos trazer eles aqui para o quadro também. Agentes honoríficos. Quem que a gente enquadra aqui como agentes honoríficos? Ó? Mesários. Mesários do TRE, né? Vamos botar aqui bem completo, e vamos colocar os membros do Tribunal do Júri. Então, aqui mais um exemplo. Então, cai naquilo que eu acabei de falar para vocês, né, pessoal? Então, eles não prestaram concurso, eles só vão ser agentes públicos aqui nesse momento, em que eles estão executando as suas funções. Aqui é um exemplo de cargo, de função sem cargo, tá? Então, todo cargo tem função, mas nem toda função vai ter cargo, tá? Então, naquele momento, eles vão ser considerados o quê? Agentes públicos, e vão responder como tal penalmente se cometerem alguma ilegalidade, tá? Então, essa aqui é mais uma importante classificação aí, que vira e mexe, a gente também está batendo com ela de frente aí em provas. Você que passou por aqui, que assistiu essa aula, pelo amor de Deus, não me vai errar, tá? Seguindo para os agentes delegados. Então, agentes delegados são os particulares contratados pela administração que agem em nome próprio, executando as atribuições para as quais foram contratados, sobre a permanente fiscalização do poder delegante. Não são servidores públicos e não atuam em nome do Estado, mas apenas colaboram com o poder público. Descentralização por colaboração. Então, vamos aqui aos agentes delegados. Então, ali a gente bota o quê? São os particulares contratados pela administração. Acho que isso aqui já é o suficiente, né? Os particulares contratados pela administração. A gente traça aqui mais um... Separa eles aqui também, né? Porque agora só falta mais uma classificação. Então, a gente já viu, né, pessoal? Quando ele fecha aqui a descentralização por colaboração, ele já mata ali o que a gente viu, né? Então, descentralização por outorga, cria ou autoriza a criação de uma entidade, e a descentralização o quê? Por colaboração, onde há uma licitação e vai haver um contrato firmado entre o particular e a administração pública. Então, repare que é esse particular contratado, ele também vai se enquadrar aqui como agente público, tá? Então, ele não está ali dentro da estrutura administrativa, ele está prestando um serviço via contrato, mas ele entra também aqui na classificação dos agentes, os chamados agentes delegados. Então, aqueles que vão se dar ali por via contrato, né? Geralmente ali com a concessionários e os permissionários, né? Então, concessionários e permissionários ali contratados, normalmente aí a gente tem aí previamente a realização da licitação antes de firmar ali propriamente dito o contrato, tá? Então, esses delegados, eles também vão entrar no conceito de agentes públicos. E finalizando a nossa aula de hoje, a gente vai para o último tipo de agente, os agentes credenciados. Então, são os que recebem da administração a incumbência de representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade específica, mediante remuneração do poder público credenciante. Como exemplos, podemos citar a atribuição a alguma pessoa da tarefa de representar o Brasil em determinado evento internacional, exemplo, os artistas. Então, nosso último aqui é os credenciados. A gente pode botar aqui como credenciado apenas os que vão representar o país em algum evento.
Então, você pensa lá, pessoal, um evento de um congresso de matemática, um congresso de física, um congresso de medicina, o Brasil vai lá e manda alguém para lá para representar ele. Então, esse representante, esse agente credenciado que vai falar em nome do país, ele também vai entrar aí na classificação de agente público, tá? Então, ele vai lá, faz a representação do país, seja artistas, seja médico, matemáticos, físicos, ele vai lá, faz a representação e volta. Então, nesse momento que ele está atuando como agente credenciado, ele entra aí no rol dos agentes públicos e pode responder penalmente como tal. Então, essa é a minha classificação aqui proposta, com base na doutrina do professor Eli Lopes Meireles. Tá? Passamos pelos agentes políticos, os administrativos, honoríficos, delegados e credenciados, que são aqueles que representam o país. Tá bom, pessoal? Então, essa é a minha classificação proposta, tá? Isso aí também vira e mexe, vem caindo em provas. Relembro para você que o assunto não se esgota aqui. Ele, em âmbito federal, se complementa com o estudo da Lei 8.112 de 90. Tá legal? Vamos passar a régua, né? Falamos de órgãos na aula anterior, fechamos. Agora falamos de agente, fechamos entre aspas, porque, como eu disse, o assunto se complementa com a Lei 8.112. Na próxima aula, a gente faz alguns exercícios ali de órgãos e agentes e passa a régua nesse assunto. Tá legal? Se gostou, se inscreva no canal, ó. Vem para cá, se inscreva no canal, dá um like, deixa um comentário ali e indica para outras pessoas para a gente tornar esse canal maior, tá bom? Eu sempre peço para que faça isso. Então, só ali se inscrever, dar um like. Se quiser deixar um aviso, uma sugestão, também pode enviar para o e-mail dicasdocarvalho@gmail.com, que eu estou à disposição de vocês, tá? Vem comigo e vamos estudar. Valeu!